Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 24. Deus permite o sal ser provado. Diz o ditado que quem não deve, não teme. Exatamente isto é verdade também com relação ao sal. O sal químico, o sal pode ser provado. Para que seja atestada a sua pureza, o ouro deve ser provado no fogo, para saber se realmente é ouro. A sua pureza costuma ser atestada no fogo. Nós entendemos que o povo de Deus deve ser provado também na sua obediência, na sua fé. O povo de Deus é provado coletivamente e como também cada um dentre este povo é provado individualmente. Deus é quem prova o seu povo para valorizá-lo, para aquilatar o seu empenho, o valor da sua fé. Deus move as circunstâncias para que o seu povo seja provado. Não se preocupe quando você estiver sendo provado. Se há sinceridade em você, se há em você verdade, então não se preocupe. Deus vai fazer tudo isto aparecer. É dito lá na Bíblia, pelo apóstolo Paulo, que é necessário que venham provações, divisões. É necessário que isto venha sobre nós, para que os aprovados se manifestem. É triste ouvir isto, porque a divisão dói. A divisão nos fere, nos magoa, como fere a Deus também. Mas é para que os aprovados se manifestem. A divisão ou as divisões são mais uma maneira de Deus provar o seu povo. Deus prova o seu povo porque ele sabe que é necessário haver provação. Ele sabe que sem provação o seu povo não será fortalecido. E como ele crê na natureza que foi implantada no seu povo, ele sabe que mesmo com a provação, os fiéis não desistirão. Aqueles que são escolhidos vencerão a provação e alcançarão a vitória. Eu me preocupava muito e sofria e ficava ansioso por causa de determinadas situações que fugiam e fogem ao nosso controle. Nós não conseguimos segurar todos os membros na igreja. Nós não temos este poder. Esta prerrogativa não está em nós de segurarmos todos aqueles que nós queremos segurar. Nós podemos fazer muito esforço e demonstrar amor, mas a verdade é que só vai permanecer aquele que é escolhido por Deus. Esta é uma palavra clara, insofismável, porém dura, muito dura. As divisões vêm e virão, mas isto é para que os aprovados se manifestem. Deus permite que o seu sal seja provado para verificar a sua natureza. Deus já sabe a natureza do sal. Ele quer que esta natureza seja tornada pública e o mundo o veja para a glória do seu nome. Compreendeu? Vamos ler em Juízes 2, versículos 20 a 23. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por estas nações, por elas, provar a Israel se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Atentou para aquele detalhe. Deus permitiu que algumas nações permanecessem no meio de Israel, para que Israel tivesse a opção de pecar, para que Israel fosse provado por aqueles espinhos. Em outra palavra, Deus chama aqueles povos, aquelas pessoas que lá ficaram, de espinhos. Eles não teriam o poder de destruir
Israel, de expulsar Israel, já que Deus é quem entregou aquela terra nas mãos de seu povo Israel. Mas aquelas nações teriam o poder de fazer Israel pecar. Isto é sério, isto sim é sério. Este poder eles tinham e de fato conseguiram. Satanás entrou em Israel através daqueles espinhos, através daquelas nações que ficaram. Satanás entrou e derrotou a Israel. Vamos ver ainda em Juízes 3, de 4 a 6. Estes povos ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, que coisa triste, e deram as suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Mistura total, completa, triste mistura aquela. Os filhos do reino de Deus se misturando com os filhos do reino das trevas e entristecendo profundamente o coração de Deus. Mas isto também acontece hoje, a mistura entre aqueles que são da luz e os que são das trevas. E Deus permite que isto aconteça. Deus permite que o joio fique no meio do trigo. Deus não tira hoje o joio do meio do trigo, ele permite. Mas há um dia reservado por Deus em que ele há de fazer a sua obra completa. E então ele, Deus, tirará o joio do meio do trigo. Ele separará o joio do trigo. Ele, Deus, há de fazer isto. Você crê nesta palavra? Entenda então que Deus permite que sejamos provados. Agora em Juízes 3,19, é uma história a respeito de um juiz que Deus levantou, chamado Eude. Poucos se lembram ou citam este nome, mas ele sozinho cavou uma grande libertação em Israel. Ele foi usado por Deus para trazer uma grande libertação quando pessoalmente foi ao rei que fazia guerra a Israel, o rei Eglon, e nós entendemos que a situação era difícil, mas Israel gemia sob Eglon, num cativeiro terrível. E Deus usou aquele homem, Eude, sozinho para trazer aquela grande libertação. Neste caso, ele era um tipo de Jesus, que sozinho veio nos trazer salvação. Deus não faz questão de salvar, de livrar com muitos ou com poucos. Até mesmo ele livra e salva com um só, como foi este caso de Eude, como foi o caso de Jesus. Deus não usou um número muito grande de pessoas em instrumentos para salvar. Ele usou o seu próprio Filho, tão somente o seu próprio Filho. Nem os anjos participaram diretamente daquele ministério de salvação, de redenção da humanidade, tão somente seu Filho. Deus tem poder para livrar com muitos ou com poucos. É preciso que saibamos disto, e se ele nos prova, é para aquilatar o valor da fé. Isto Deus quer saber, para poder usar o sal verdadeiro, puro, para salvar. Em 1 aos Coríntios, nós encontramos no capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Este livramento poderá vir através de outra pessoa, de muitas outras pessoas, através de anjos, através do Espírito Santo operando em nós, ou através até mesmo dos próprios inimigos. Deus tem muitos recursos para nos livrar. Verdade é que ele não deixa que sejamos enredados totalmente pelas provações, pelas tentações. Ele não deixa que caiamos. E a oração do Pai Nosso também diz isto que Jesus nos ensinou. Não nos deixes cair na tentação, ou seja, quando eu estiver em tentação, quando estivermos na tentação, não nos deixes cair.
pedindo a Deus que nos sustente quando nós estivermos em tentação. Compreendeu? Ele não nos livra da tentação, porém, quando em tentação, ele nos dá vitória, não deixa que nós caiamos. Assim é a maneira de Deus agir em nós. Ele permite a provação, mas não deixa que nós caiamos na tentação. Pelo contrário, na hora do quase, Deus está lá para nos dar livramento. Ele é um Deus maravilhoso. Agora, em Tiago capítulo 1, versículo 2, nós encontramos, tende por motivo, irmãos, de toda a alegria, isto é que é difícil, o passardes por várias provações, porque a provação traz resultados, frutos positivos. Tende por motivo de toda a alegria. Você tem se alegrado com as provações, quando as dificuldades vêm no trabalho, no colégio, na família, entre os vizinhos, na igreja, no seu grupo, comunidade? Você tem se alegrado com a tentação, com as provações? Se não, comece a se alegrar. Saiba que Deus está por cima e por trás de tudo isto. Ele está por trás, dirigindo, vendo, observando. Ele está por cima com o seu poder para supervisionar e não deixar Satanás ir além do limite que Deus estabeleceu para ele. Deus permite que Satanás nos tente, mas ele não permite que Satanás nos destrua. Ele, Deus, cuida de nós. Então, tenha por motivo de alegria passar por provação, porque você sabe que no fim tudo vai dar certo. Você será vencedor, se é que você é sincero e entregou totalmente a sua vida ao Senhor. Há uma passagem muito bonita de consolo para nós em 1 de Pedro 1, versículos 6 em diante. Nós encontramos o próprio apóstolo Pedro trazendo uma palavra diretamente inspirada por Deus a este respeito. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. A verdade é esta. A exortação de Tiago é para termos alegria. Isto porque, na realidade, nós sentimos a tristeza. E o apóstolo Pedro, realista, diz: é necessário que sejamos contristados por várias provações, com uma finalidade muito agradável e sublime, é que o valor da nossa fé, confirmado, muito mais precioso do que o ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ainda em 1 Pedro 1, versículos 8 e 9, diz: a Jesus Cristo é quem não tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Veja, preste atenção, que palavra maravilhosa. É necessário passar por provações. Nós sentimos tristeza nelas. Um resultado positivo sem deixar margem de dúvida. Deus está nos dirigindo. Deus está nos movendo em meio às provações para que o valor da nossa fé se redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você quer ser honrado, elogiado, exaltado quando o Senhor voltar, ouvindo o muito está, servo bom e fiel? Então tenha motivo de alegria nas provações. Louve a Deus, exalte a Deus por causa das provações e tentações pelas quais você passa, sabendo que em tudo isto o Senhor será exaltado e glorificado. Amém.